superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste sábado nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 ao 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o meu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, assim como os últimos evangelhos, este evangelho vem nos mostrar e nos trazer a realidade do nosso encontro último com Cristo, quando Ele virá até nós para levar-nos para casa. Eu disse alguns evangelhos atrás que para cada pessoa Jesus virá de uma forma. Não que Jesus faz acepção de pessoas, mas se eu aprendo a viver com Jesus como um amigo, se eu busco ouvir os seus ensinamentos, seus convites e viver tal qual esse amigo, quando ele vier, eu estarei reencontrando um amigo de longa data, um amigo que há tempos eu não via. Mas se eu passo a minha vida
me escondendo, com medo, tendo mais medo do que amor, mais receio do que amizade. Quando Jesus voltar, a relação será de medo, será de pânico. Por isso o Evangelho hoje nos apresenta Jesus como um patrão que deixa seus bens com os empregados e vai viajar. Quando ele volta, ele vai prestar contas da administração, de como cada empregado cuidou dos tesouros, dos talentos dados por Deus. O maior talento que Deus nos deu é o dom da nossa vida. E a nossa vida não é a vida que eu gostaria de ter, não é a vida que o santo tal teve, o Padre Pio, Santa Faustina, Santa Rita, São João Paulo. Não. A minha vida é um dom de Deus, junto com minha história, junto com meus acertos e erros. Tudo que vivemos até aqui compõe a nossa história. E é justamente essa história que Jesus nos convida a cuidar. É essa história que Jesus nos convida a fazer frutificar. Muitas vezes nós corremos o risco de olhar um fato ruim, seja um trauma, seja um pecado, seja algo que eu não gosto de ficar pensando, como algo mau. Quando eu penso isso, eu arranco a minha história e jogo fora, enterro os meus talentos. Nós somos convidados hoje a unir todos os elementos da nossa história e aprendermos dele cuidar. Quando cuidamos da nossa história tal como ela multiplica, ela produz frutos. É justamente aqui que Jesus nos convida. Quando eu falava dos santos, cada um em sua realidade, em sua história, com aquilo que era próprio, aprendeu a ofertar a Deus. Nós só apresentaremos os talentos frutificados quando nós unirmos a nossa história e aprendermos a amá-la, aprendemos dela cuidar. Por isso, meus irmãos, que nós não enterremos mais a nossa história, que nós não enterremos mais aquilo que nos é próprio, mas que nós aprendamos a trabalhar e frutificar, para que no ocaso dessa vida nós sejamos encontrados pelo nosso amigo. Ó Jesus amado, Jesus querido, neste dia, dai-nos a graça de desenterrar os aspectos da nossa vida que mantemos aprisionados e enterrados. Seja aspectos que nos causam dor, sofrimento, seja traumas, angústias que passamos, seja pecados que cometemos em nossa ignorância, em nossa juventude. Dai-nos a graça de desenterrar tudo aquilo que nos massacra e nos oprime, para que assim, na Tua presença, nós possamos olhar tudo isso com misericórdia, com amor. Se é algo que precisa ser redimido, confessado, dai-nos a graça de buscarmos a confissão. Mas se é algum aspecto que só necessita ser abraçado e amado, ensina-nos a amar, certo que assim estaremos cuidando do que realmente somos e deixando com que o Senhor tome conta de nossa vida e de nossa história. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.